Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jason, eu sou engenheiro agrônomo e nesse vídeo eu vou estar passando uma dica para vocês de como identificar se seu açaizeiro ele tem ácaro, né? Isso serve para outras palmeiras, mas aqui a gente vai estar falando, mostrando o açaizeiro. Mas se você tiver um coqueiro ou alguma outra palmeira, você vai conseguir saber também através dessa dica. Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre os ácaros, né? Os ácaros, eles basicamente são aracnídeos, né? Eles são da família das aranhas e eles causam prejuízo em várias culturas e o açaizeiro é uma delas, né? Tem muito ácaros que ataca as palmeiras, né? E o açaizeiro ele sofre também com ataque de ácaros. E isso pode ser um problema principalmente nas épocas secas do ano, né? Essas pragas eles gostam dessa época seca do ano. E basicamente é isso, é uma praga que ele vai trazer um prejuízo grande para a lavoura, se você não cuidar. E você tem que estar atento, porque eles são muito pequenos e muito difícil de identificar, né? Então você tem que observar alguns sinais que sua planta pode estar apresentando para então fazer um diagnóstico. Então eu vou mostrar uma planta para vocês aqui e aí vou passar a dica e vamos lá então. Então pessoal, aqui a gente está com uma planta que está infestada por ácaros e com base nela eu vou explicar para vocês como você identificar aí se sua planta tem ácaro ou não. Alguns sinais que você tem que prestar atenção. Primeiro, as plantas elas costumam apresentar uma clorose, né, uma cor mais amarelada nas folhas da parte inferior, do terço inferior da planta. Se você observar aqui, ó, essa folha, ela é a folha mais velha, né? E às vezes é natural ela tá entrando na fase de senescência, que é a fase que ela vai ficar mais amarela e morrer. Mas precocemente você costuma observar ela um pouco mais amarela, então você vai perceber que alguma coisa vai estar errada. Então você tem que observar isso. O ácaro ele gosta mais de se alojar nessa parte inferior da planta, pois ele não gosta, né, do contato com a luz, né? Então essa parte inferior da planta, essas partes mais escondidas da planta é onde que ele costuma se alojar. Então você vai ter que observar bem, né, essas partes mais inferior da planta, se está com esse tipo de clorose. Outro ponto, quando a infestação já está mais severa, você vai observar na planta, né, que ela vai estar com as pontas das folhas necrosadas. Geralmente pode estar a folha inteira, mas o costume é que fique mais a ponta das folhas nesse estado aqui de necrose, que é causado pelo ácaro, né? O ácaro ele nada mais faz do que sugar a planta, né? E quando ele suga a planta, ele gera essa injúria na planta, essa necrose, né? Então você vai olhar na planta, principalmente na parte de baixo dos folíolos, né? Aqui é uma folha e isso aqui é um folíolo. Você vai olhar nessa parte de baixo, que é onde que eles costumam estar. Aqui eu tirei alguns. No caso, aqui dificilmente a gente vai conseguir observar pela câmera, né? Mas visualmente eu consigo perceber que tem bastante ácaro aqui. Você vai observar que tem esses pontinhos brancos, que são as exúvias, que nada mais é do que a troca de pele do ácaro, porque ele é um aracnídeo e ele passa pela fase de muda de pele, né? Ele troca o exoesqueleto. Então, você vai observar, no caso desse ácaro aqui, que é o Royala indica, que é o ácaro vermelho das palmeiras, você vai observar uns pontinhos vermelhos na planta. Comumente, você vai observar esses pontinhos principalmente parado, porque esse ácaro, ele se movimenta muito lentamente, né? Se a gente for pegar já um ácaro rajado, vai se movimentar mais rápido. Mas esse aqui, vamos dizer assim, as perninhas dele é muito pequena em relação ao corpo. Então ele se movimenta lentamente. E ele tem algumas fases que ele é imóvel. Então, às vezes você vai olhar ele bem paradinho, mas em alguns pontos você vai olhar ele se movendo.
Então aqui, toda essa parte da parte de trás do folíolo tem a presença de ácaro. Aqui a gente tem muitos indivíduos, tem ovos, tem uma colônia já bem estabilizada. Então você tem que observar bem nessa parte de baixo. Nesse caso aqui a gente está falando do ácaro vermelho das palmeiras, que está causando essa infestação. Mas a gente pode ter problema com outras espécies também. Então, o que acontece é que você tem que olhar bem, às vezes a infestação não está tão pesada, e você tem que olhar bem os cantinhos do folíolo, né? Onde que esse ácaro vai se esconder. Ele costuma fazer dano aqui sobre a nervura central e se espalhar ao longo de toda a folha. Então, basicamente, é isso que você vai observar, né? Esse ácaro aqui, você vai observar que ele tem, se olhar na lupa, você vai observar que tem os machos e as fêmeas, né? O macho, ele já tem um corpo mais triangular e a fêmea ela é mais ovalada. Aí você vai observar a presença de ovos. Então aqui é um artrópode, né? Um aracnídeo, que ele se multiplica muito rápido. Então você tem que entrar com o controle assim que você identifica a presença dele na área, né? Aí, para te auxiliar, o que você pode estar fazendo? Eu vou pegar aqui. Você pode estar usando uma lupa. Aqui, por exemplo, é um exemplo de lupa de aumento aí de até 60 vezes, que você pode estar usando ela para você observar o ácaro melhor. Essa lupa aqui eu vou deixar, se você quiser ver, eu vou deixar um link dela na descrição, se quiser comprar, entendeu? Funciona e dá para você identificar aí esses ácaros. Mas até olho nu você vai conseguir, com base nisso que eu estou falando. Muitas das vezes, como você não presenciou a praga na sua planta, você não vai ter experiência, né, de já notar ele de cara. Mas da primeira vez que você notar em diante, aí vai ficar fácil, entendeu? Porque aqui a planta ela mostra sinais e você vai conseguir identificar, olhando bem no detalhe. Então, assim, observou o ácaro, você tem que entrar imediatamente com o controle, né? Aí você tem que alinhar com o seu consultor, né? Com o engenheiro agrônomo, as estratégias para esse controle, né? Se é uma estratégia que vai entrar com base no controle químico, alguns produtos que a gente sabe que vem funcionando aí, Abamectin, que é registrado para esse ácaro, né? Outros produtos, o Beron, que é um produto registrado para a cultura do açaí. Mas enfim, essa estratégia aí você tem que alinhar com um engenheiro agrônomo para poder fazer um trabalho bem definitivo. Então, pessoal, a observação do ácaro, ela é basicamente isso, né? Você identificar na sua lavoura se tem a presença dele ou não. Beleza? Aí eu vou deixar algumas imagens na lupa, né? Vocês vão conseguir dar uma olhada melhor aí nesse ácaro. Vai facilitar um pouco. Tirei algumas fotos na lupa. Positivo. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Basicamente até simples se observar. Você tem que ter muita cautela para não deixar essa infestação se prolongar no seu plantio, porque ela vai te trazer grandes danos, né? Você vai ter uma perda grande de área foliar, né? E o açaizeiro demora muito a renovar as folhas, então você fica aí com a planta fazendo muito menos fotossíntese do que ela poderia fazer. Então isso com certeza vai refletir em frutos, né? Você vai ter menor produção, você vai ter um atraso no crescimento da planta. Então é muito importante que você não deixe infestações de ácaro avançarem sobre sua lavoura. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!